Olá, novamente. Essa é a segunda parte da PNP1. Falaremos sobre morfemas e morfes. Antes de iniciarmos, a gente faz um alerta que será adotado em nosso curso a perspectiva desenvolvida por muitos linguistas, em que é estabelecida a distinção entre os conceitos de morfema e morfe. Os morfemas, nessa perspectiva, são unidades linguísticas abstratas, significativas e recorrentes, que não podem, por sua vez, serem analisadas em formas significativas menores. Então, o que a gente quer dizer com isso? Em cantávamos, a gente tem os seguintes morfemas: ação de cantar, primeira conjugação, pretérito imperfeito indicativo, primeira pessoa do plural. Ou seja, são unidades abstratas. Essa ação de cantar, ela se realiza através do radical cante. A primeira conjugação, ela se realiza através da vogal temática a. O pretérito imperfeito indicativo se realiza através da desinência modo temporal vá. A primeira pessoa do plural se realiza através da desinência número temporal mos. Quando a gente diz que elas são recorrentes, é porque elas aparecem diversas vezes na língua. Então, primeiro exemplo, a morfema primeira conjugação aparece nos verbos falar, estudar. O pretérito imperfeito indicativo, esse morfema aparece nos verbos falávamos, entendia, e por aí vai. Então, a gente tem, por exemplo, na palavra meninas, a ideia de menina, de feminino, no plural, que são recorrentes, significativas e abstratas, porque elas se concretizam através de cante, de a, de s, que são os morfes. Então, a gente já vai chegar lá. Os morfemas são unidades gramaticais. Logo, assim como todas as unidades de tal natureza, são elementos ligados arbitrariamente às suas realizações concretas no nível fonológico ou ortográfico da língua. Lembra como nós falamos dos signos linguísticos? Os signos linguísticos, eles têm os seus significantes e seus significados ligados arbitrariamente. Lembra que nós falamos sobre lar, residência, habitação, que nós ligamos arbitrariamente na nossa cultura a palavra casa, mas que em inglês se liga a palavra house, em alemão se liga a palavra house. Da mesma forma, acontece com os morfemas e os morfes. Os morfemas, eles se ligam arbitrariamente às suas realizações concretas, que são os morfes, certo? A essas realizações concretas dos morfemas dá-se o nome de morfes. Então, a ação de cantar, cante. Primeira conjugação, a. Pretérito imperfeito, vá. Primeira pessoa do plural, mos. Ideia de menina, menino. E feminino, a. Plural, s. Aí vocês vão me perguntar, ora, se há uma relação direta entre cante mais que é a ação de cantar, a, primeira conjugação, vá, pretérito imperfeito indicativo, mos, primeira pessoa do plural, por que a gente simplesmente não vai usar os morfes, como chamar morfemas, como os livros didáticos em geral fazem, e dizer que existem ideias ligadas a eles? Porque nem sempre essa relação é de um para um, ou seja, existem muitas vezes em que você vai ter uma relação de mais morfemas do que morfes, certo? Então, quando se trata dessa parte da morfologia, quase em todos os livros didáticos apresentam-se apenas os morfes, os quais denominam os morfemas. Porém, neste curso, resolvemos fazer essa distinção, que é bastante comum nos livros de linguística, para mostrar que casos como o da palavra amar, que aparentemente não apresentam divisão, guardam neles noções abstratas implícitas, que é possível, por exemplo, depender da concordância. Então, se a gente tem lá mar, a palavra mar, tá? A gente faz o mar agitado, a sintagma o mar agitado. Se a gente não tivesse os morfemas, a ideia de mar, masculino e singular, como é que nós daríamos concordância de masculino e singular a essa masculino e singular a o e agitado? É porque dentro de mar existem essas três ideias. Então a gente não pode descartar as ideias que existem dentro da palavra
ainda que elas não sejam concretizadas através dos morfes. A mesma coisa acontece com a palavra flor. A gente faz a flor branca. Então, a gente tem, dentro de flor, embora a flor seja indivisível, a gente tem a ideia de flor, a ideia de feminino e a ideia de singular, ok? Bom, para terminar, a representação dos morfemas. Para representar os morfemas, usam-se tradicionalmente as chaves ou a caixa alta. Já para representar os morfos, utilizam-se as vibrações próprias dos fonemas ou grafemas. Bom, essa é a segunda parte da primeira PNP. Espero que tenham gostado. Obrigada.